alunos, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto, mas primeiro eu vou fazer uma pequena revisão sobre a aula passada, que foi o assunto a escola. A escola é o lugar onde as pessoas convivem, trabalham, trocam conhecimento, descobrem coisas novas e interessantes e também se diverte. A escola também é um tipo de comunidade. Todos nós sabemos que a escola Educandário Adventista Luiz Teles é uma escola particular que foi fundada em 1996, que tem como diretora a senhora Regina, a coordenadora pedagógica a senhora Suelane e a secretária a senhora Rosineide. Entre professores, outros funcionários, e funciona em 2 turnos, manhã e tarde. Da educação infantil ao ensino fundamental, certo? Hoje eu vou dar continuidade a direitos e deveres dos alunos. Nós sabemos que os alunos têm alguns deveres e também direitos. Primeiro eu vou falar sobre os direitos. O direito é ter um lugar na sala de aula. Quando eu chego na sala de aula, você tem que ter uma cadeira para você se sentar, para você que vem estudar e realizar todas as suas atividades. Ter uma boa educação, ter um lugar para brincar, ser respeitado, ter um bom professor, dar opinião, ter uma escola limpa e agradável. Alguns deveres. Vocês têm que ir à escola. Claro que durante essa pandemia vocês estão estudando em casa. Mas se não tivesse essa pandemia, vocês estariam na escola. Então vocês têm direito de ir à escola, cuidar do seu material escolar, realizar as atividades, zelar pela limpeza da escola, ser pontual, tratar bem os colegas, mas o principal, respeitar a todos, principalmente os professores. Porque no contexto em que vivemos, vocês veem que há muita violência contra o professor. Respondem, tem alunos, vocês veem muita reportagem de agressão ao professor. Isso não procede, não pode acontecer, tá certo? Agora vamos a um novo assunto. O assunto de hoje é as escolas ao longo do tempo. Nós sabemos que a escola, ela passou por diversas modificações ao longo do tempo. Exemplo, de primeiro só existia escola para menino e escola para meninas. Os meninos não podiam estudar juntos com as meninas. Até os professores de menino tinha que ser homem e os professores de menina tinha que ser mulher. Não podia homem ensinar mulher, como acontece hoje. Na sala de vocês é uma mistura, né? Há meninos e há meninas. De primeiro, antigamente, isso não existia, tá certo? A escola, ela também, antigamente, ela tinha alguns castigos. De primeiro, o professor podia usar palmatória. Por exemplo, se a professora passava a tabuada para estudar em casa e ela tomava essa tabuada, chamava você na frente, botava você junto dela e perguntava quanto era 2 vezes 3. E você tinha que dizer que era 6. Se você não soubesse, você recebia essa palmatória na mão. Ela lhe batia. Também tinha os puxões de orelha e ficar de joelho sobre o grão de milho. Isso acontecia e era permitido na época. Aí houve a abolição dos castigos corporais infligidos às crianças. Deixou de se bater, deixou de se puxar a orelha e deixou de botar de joelho no milho. Certo? Mas surgiram os problemas atuais da escola. Apesar de os castigos ter sido abolidos, há uma coisa que acontece hoje que é muito frequente, o bullying. Vocês já ouviram falar? Sabe o que é? Aqui vamos ver o conceito de bullying. Bullying é o conjunto de atitudes de violência física ou psicológica de caráter intencional e repetitivo, praticado por uma pessoa contra uma ou mais vítimas que se encontra impossibilitado de se defender. Por exemplo, quando eu chamo, é um exemplo, quando eu digo apelido meu coleguinha de macaco, isso é um tipo de bullying. Tá certo? Porque o colega não é macaco.
ele é uma pessoa como você, é um ser humano. Isso é um bullying, isso é um tipo de violência psicológica, tá bom? Aí vamos ver agora algumas consequências do bullying. Quando você faz isso com um coleguinha que você chamou ele de macaco, ele fica com baixa autoestima, ele tem dificuldade de se relacionar com os colegas, o coleguinha também pode ter ansiedade, estresse, ele pode deixar de ir à escola, que é chamada evasão escolar, ele ter auto de agressão, ele ficar de mau humor, que é alteração no humor, além de não conseguir dormir de noite, que é a perturbação do sono, perda de memória, desmaio, vômito, fobia escolar. Ele pode ficar triste, ele ter por falta de apetite, ele pode ter medo. Temos que dar um stop no bullying, uma parada no bullying. Para isso, é necessário que professores, diretores, pais e responsáveis, conversem com seus filhos sobre dar apelido aos coleguinhas, que não pode, não é uma atitude legal, tá certo? E se isso persistir, depois que pais, professores, diretores conversaram, é necessário que seja acionado o conselho tutelar, tá certo? Aqui está a atividade de hoje. O assunto está no livro de história nas páginas 40 e 41. Atividade. Livro de história, páginas 39, 41, 42 e 43. A todos os meus alunos, um abraço. Família e escola, uma parceria perfeita.